Então, pessoal, vamos continuar a leitura do texto do Rubem Alves, certo? Agora, essa é a nossa quarta aula que a gente está lendo o texto do Rubem Alves. Então, é importante que você acompanhe essa leitura. Esse é o quarto vídeo que a gente está fazendo da leitura do texto dele. Então, é importante que você não perca a explicação anterior e que venha acompanhando na ordem certa para você compreender o raciocínio do autor, né? Então, no curso que a gente está fazendo, né, que é um seminário de filosofia, ciência e tecnologia, a gente vai pensar justamente essas questões pelo olhar da filosofia. Lá na primeira aula que eu disponibilizei para vocês, a gente sabe que a filosofia ela é crítica, tá? Ela é racional e ela é crítica e ela busca sempre um conhecimento cada vez mais verdadeiro sobre as coisas, tá? Então, é desse modo que a filosofia vai olhar para a ciência. A filosofia ela não vai olhar para a ciência assim, no sentido de que a ciência ela tem que ser sempre corroborada, essa palavra significa confirmada, sempre colocada num pedestal e a gente sempre achar que tudo que o cientista diz e tudo que a ciência diz é correto. Não. A filosofia ela vai observar a ciência, refletir sobre a ciência profundamente e tentar encontrar cada vez mais uma verdade que porventura venha a estar escondida no comportamento do cientista ou por trás da ciência, né? O filósofo não vai defender dogma nem crença, nem que você aceite sem pensar. O filósofo vai sempre tentar questionar, sempre tentar verificar se aquilo é verdadeiro mesmo, por quais razões aquilo é verdadeiro, e se concorda ou não. Então é assim que o Rubem Alves faz com a filosofia. Com a filosofia não, desculpe. É assim que é a filosofia do Rubem Alves, nesse texto que a gente está lendo, que é assim que ele faz com a ciência, certo? Então eu vou compartilhar aqui e a gente vai retomar a leitura de onde a gente parou, certo? Pronto, então vocês viram aqui na aula passada a questão da dona de casa. O Rubem Alves mostra nesse parágrafo aqui, da página 10, que não há nada de simples naquela dona de casa que muitas vezes a pessoa pensa que não tem muita inteligência, ou porque não se formou numa graduação, ou fez pós-graduação, e escolheu uma vida de dona de casa, uma vida doméstica, do lar. Ele vai mostrar que não há simplicidade ali, muito pelo contrário, a dona de casa tem conhecimentos de ciências humanas, tem conhecimentos de economia, tem conhecimentos políticos, estéticos. Lembrando aqui, só pode ter alguma confusão com essa palavra aqui, estético. Pessoal, estético aqui significa que diz respeito à sensação, tá? Então a dona de casa ela está sempre ligada no estético quando ela faz a feira dela, porque ela sabe que a comida tem que ficar gostosa, cheirosa e bonita. Também conhecimentos dietéticos, o que faz bem e o que faz mal. Então ela tem uma série de conhecimentos, tá? A gente viu isso. Continuando aqui. O que é senso comum? Prefiro não definir. Talvez simplesmente dizer que senso comum é aquilo que não é ciência. E isso inclui todas as receitas para o dia a dia, bem como os ideais e esperanças que constituem a capa do livro de receitas. Olha aí, o Rubem Alves tem uma linguagem poética, né? Então veja, preste atenção. Primeira definição de senso comum, embora ele não esteja definindo, tá? Prefiro não definir, mas talvez seja tudo aquilo que não é ciência. Ele diz que não vai definir, mas dá uma definição, embora parcial, né? Então, o senso comum seria tudo aquilo que as pessoas sabem, que as pessoas conhecem, mas que não passaram por um treinamento científico. Elas sabem daquilo sem que seja científico. Então, é senso comum. E a ciência, o que é? Não é uma forma de conhecimento diferente do senso comum. Olha, isso dá uma pergunta, hein? Segundo o texto, a ciência e o senso comum se diferem? De acordo com Rubem Alves, a ciência não é uma forma de conhecimento diferente do senso comum.
não é um novo órgão, apenas uma especialização de certos órgãos e um controle disciplinado do seu uso. Isso aqui é fundamental, viu? A ciência é uma especialização, ele já disse lá em cima. Mas de quê? De certos órgãos que nós temos. E além disso, ela é um controle disciplinado do uso desses órgãos. Vamos ver com calma isso aqui, tá? Então ele continua assim, ó. Você é capaz de visualizar imagens? Então pense no senso comum como as pessoas comuns. E a ciência? Tome esta pessoa comum e hipertrofie um de seus órgãos, atrofiando os outros. Olhos enormes, nariz e ouvidos diminutos, a ciência é uma metamorfose do senso comum. Sem ele, ela não pode existir. E esta é a razão porque não existe nela nada de misterioso ou extraordinário. Então, o que é o que é a ciência? A ciência é um senso comum que se especializou, digamos assim, tá? A ciência comum é algo que o homem sabia fazer, mas que com base em novos conhecimentos, ele sabe fazer de forma cada vez mais e mais específica. Não melhor, é fácil confundir. Específica quer dizer como aquele exemplo lá do pianista, ele sabe fazer uma técnica, mas saber fazer só uma técnica significa que ele não sabe fazer outras técnicas. Então ele ganha em algo, perde em algo. Hipertrofia, eu disse a vocês lá o que significava, né? É quando algo cresce demais, muito mais do que deveria. Aí ele dá o contrário, que é a atrofia. A atrofia é quando algo diminui, fica muito menor do que deveria. Atrofiou, a gente diz assim. Então, a ciência é um órgão do ser humano que hipertrofiou e os outros órgãos, enquanto isso, atrofiaram. Aí ele continua. Como funciona o senso comum? Se a gente compreender o senso comum, poderá entender a ciência com mais facilidade. E nada melhor para se entender o senso comum que brincar com alguns problemas. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, certo? E aí na próxima aula a gente continua com a leitura desse texto, tá? Acompanhem os vídeos e lembrem de levarem suas dúvidas para a aula ao vivo, durante a nossa aula ao vivo. Então, não deixem de acompanhar e de ler o texto, tá? Então até mais, pessoal.